Olá, mais uma vez é um prazer ter a sua companhia em mais um programa Em Verdade que está começando. E hoje vamos tratar de um tema delicado, mas que mexe com a nossa sociedade e, sobretudo, precisa ser discutido em todas as instâncias de poder existentes, em todos os nichos da sociedade. Violência doméstica. Um crime em silêncio? Por quê? Se você frequentar uma delegacia de mulheres em qualquer lugar, em qualquer capital brasileira, com certeza vai ouvir durante a abordagem do registro da ocorrência policial perguntas da autoridade do tipo: mas por que você leva tantas surras? Porque nunca denunciou o parceiro ou a parceira por tal violência praticada? Você tinha medo de perder a própria vida ao denunciá-lo? Talvez essa seja uma realidade vivida aí na sua casa. Ou talvez uma realidade que você conheça de perto, de um vizinho, de um parente. Mas o fato é que a violência doméstica está do nosso lado, está na parede, exatamente ali, bem próxima. Um crime praticado em silêncio contra homens, contra mulheres, contra crianças, contra enteados. Mas por que essa violência tem crescido tanto? Nas redes sociais não são raros os casos em que as pessoas procuram a internet exatamente para buscar ajuda. Leis existem, atitudes e iniciativas do governo também. Uma delas criada em 2006, cujo nome leva como insígnia uma mulher, Maria da Penha, que durante muitos e muitos anos foi vítima dessa mesma violência. Mais recentemente, em 2015, a lei do feminicídio, que trata de uma questão numa amplitude maior da violência doméstica praticada contra mulheres grávidas, na presença dos filhos. Aonde vamos parar com essa violência? E na igreja, essa violência também ocorre? De que forma? Tudo começa com um xingamento, um tapa, um olho roxo, uma agressão física, uma agressão moral. O que mais dói? No corpo, as marcas dos ferimentos. Na alma, talvez uma dor que nunca cesse, que nunca deixe de existir. Mas como combater essa situação, esse crime grave, em que a sociedade acompanha, quase em silêncio, sem gritar, para que as pessoas não sejam mais vítimas dessa violação que fere, sobretudo, direitos humanos? Violência doméstica, tema do programa Em Verdade, que começa agora. Mais uma vez, é um prazer ter a sua companhia aqui no Em Verdade. Você sabe que pode e deve participar do programa. emverdade@redebenção.com.br, sem cedilha e sem tio, ou pelo nosso WhatsApp, 99849-7693. Hoje o tema, violência doméstica. Um crime em silêncio. Por quê? Uma mulher é vítima de violência, gente, a cada 7 minutos. E eu quero antes apresentar os nossos convidados. Estou recebendo aqui a doutora Meire Honorato, obrigado pela sua presença, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder participar de um tema tão polêmico e que precisa cada dia mais ser comunicado, ser revisto e ser propagado na nossa sociedade. Obrigado pela presença. Pastor Cleiton Xavier, obrigado pela presença. Conieve, bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Jacques, de estar com você e esse tema muito é interessante, essa discussão, esse debate. Muito obrigado pelo convite. Imagina, sem dúvida nenhuma. Conosco também a Master Coach, Fernanda Amaral. Obrigado, Fernanda, pela presença. Eu que agradeço o convite, nesse tema tão relevante nos dias de hoje. Muito obrigada. Legal. Também conosco o pastor Washington de Sá, mais uma vez, que lida de perto com essa realidade. Pastor, bem-vindo. Muito obrigado. Você fica ligadinho, chama aí, todo mundo participe, assista. É um tema relevante, é um tema muito atual. Bom, eu falei então, antes de apresentá-los, que a cada 7 minutos no Brasil, uma mulher é vítima de violência. Como é que vocês veem esse dado? Assustador. Muito assustador, né? Partir aí de alguns princípios, infelizmente ainda culturais no nosso país, que é a questão dos maus tratos em família, uma educação com muito maltrato. Nós não conhecemos uma sociedade que foi educada com bons tratos, infelizmente. E os cristãos também têm muito isso,
com a desculpa de se educar com o princípio bíblico, acaba excedendo e cometendo maus tratos. E somos seres que nós replicamos aquilo que nós vivemos. Então, observamos um pai que foi educado com violência, ele educa com violência e isso se perpetua. Uma pesquisa recente apontou que a maioria absoluta dos homens que cometem violência contra suas esposas, eles eram filhos que assistiam seus pais cometerem violência contra suas mães, mostrando que o comportamento ele é aprendido e replicado. Há um dito popular, uma conversa aí de bastidores de esquina, né, que se diz assim: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Esse é um dito que cai por terra considerando a realidade dessa violência doméstica, sobretudo nos dias de hoje? Precisa de cair por terra, né, Jacques? Porque, como você anteriormente disse, o silêncio é um dos motivos que levam à reincidência do agressor em agredir as mulheres, ou seja, muitas mulheres são vítimas de violência doméstica justamente pelo silêncio delas. E um dos fatores que eu tenho observado é que o homem, por sua natureza, pelo seu instinto e também culturalmente, ele trata a mulher naquele patamar de subordinação. Ele quer que a mulher seja subordinada a ele em tudo. E nós temos percebido, ao longo dos anos, que a mulher ela tem ganhado algumas liberdades que outrora elas não tinham. E aí muitos homens se sentem ameaçados pelo crescimento da figura da mulher na sociedade hoje. É um dos fatores que eu tenho observado que tem feito com que haja crescimento da violência doméstica. E agora, sem falar... A gente fala dessa questão da violência doméstica, doutora Meire, e até aproveitando o raciocínio da senhora, a gente fala de uma violência que está dentro de quatro paredes, uma violência que acontece dentro das casas e de uma violência que sobretudo, traz, às vezes, no silêncio, e eu quero tratar desse tema, uma dependência, inclusive financeira. Esse é um dos fatores para esse silêncio, talvez? Porque um dos fatores pode ser isso, essa dependência que a mulher tem ou o homem tem, né? Porque hoje a gente tem que olhar sobre os dois lados. Sim. O poder aquisitivo, o poder social e o poder do status. Isso aí são grandes influências para que a violência doméstica venha a crescer. Outra coisa é como que o agressor ou o agredido, ele vê essa situação. Às vezes é minimizado de uma forma assim, será que eu não fiz alguma coisa para merecer esse castigo? E às vezes não se avalia a totalidade do ato que foi praticado. Então eu vejo a omissão muito voltado para isso. Que muitas vezes quem é agredido, ele se coloca até na condição de ter merecido, diante da sucessão do fato que é repetido dentro da casa, e até por ter visto, igual o pastor Washington falou, um disseminar, né, de vir de pai para filho e ir passando por anos e anos, e aquilo ali se tornar algo que a minha mãe, ela sofria com meu pai espancava, meu irmão. Então, isso que eu estou passando é algo que está dentro do parâmetro normal. Eu penso que existe, sim, o ganho secundário, que é a mulher apanha, mas ela não denuncia porque ela tem o dinheiro do marido, ou ela apanha e não denuncia pelo valor que ela tem à família. Né? Eu não vou expor a minha família, eu tenho princípios, então ela não vai por medo, né? Mas eu penso também, falando da infância, que não tem como eu deixar de falar como penelista e coach também da neurociência, né? Tudo que o ser humano viu, ouviu e sentiu da infância até os 18 anos de idade tornou uma crença. Seja repetidas vezes ou sob forte impacto emocional. Existem crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Existem sentimentos que a mulher, as mulheres que eu atendo, elas tiveram na infância, por exemplo, a rejeição do pai, o abandono, a falta de algo, que ela vai produzir uma repetição de padrão de comportamento. Ela vai buscar no homem esse sentimento, esse comportamento não vai encontrar, então ela vai repetir esse sentimento que ela teve com o pai e a mãe.
geralmente, Jacques, é na sociedade, em todos os relacionamentos. Então, sempre ela vai ter algum comportamento das pessoas sobre ela que ela vai se sentir rejeitada, abandonada, abusada emocionalmente ou fisicamente, porque é algo que ela precisa resolver com o pai e a mãe. Quando essa mulher resolve com o pai e a mãe, a vida dela flui de uma forma maravilhosa. Com as minhas clientes, eu faço a seguinte pergunta: o que você está sentindo agora? Que sentimento você está sentindo agora? E ela vai expor o sentimento. E o que falta no seu marido que ele não tem dado para você? E aí ela coloca: não seria isso, esse sentimento e essa falta, o que os seus pais não te trouxeram? Ou que os seus pais, esse sentimento, trouxeram para a sua vida? Então eu levo a mulher a pensar sobre ela, e a solução que eu encontro para essas mulheres é o perdão, que não é um sentimento. Perdão é uma decisão, né? Eu decido perdoar, eu decido não perdoar. Então, tem sim o ganho secundário, né? Mas tem também a questão de repetição de padrão de comportamento. Agora, é interessante a gente falar de um aspecto que a gente estava discutindo aqui, quando você começou a falar, alguém disse aqui da situação dessa dependência, né? Até levantei a questão da dependência financeira. Mas a gente nota também que essa violência ela tem crescido absurdamente numa relação quase proporcional ao fator em que a mulher está ocupando o lugar dela na sociedade. Um papel de ser submissa, estar ao lado do companheiro, na missão do marido, que a expressão submissão muitas vezes é mal interpretada, né? E mal entendida, e em que a mulher está galgando espaços e encontrando o seu lugar. Né? Há uma disputa muito grande, por exemplo, por salários iguais, por espaços iguais na sociedade, e é uma outra discussão que se trava dessa igualdade. Vocês acham que tem uma relação? Porque, por histórico, as maiores vítimas de violência são as mulheres, dessa violência desmedida. Elas são as maiores vítimas disso. Vocês acham que tem uma relação? Bom, pode ter sim. Nós temos um cenário assim: a mulher cada vez mais assumindo posições que eram quase exclusivamente dos homens. Mas nós temos também um movimento feminista crescendo muito no mundo inteiro, já desde década de 60, 70, revolução sexual, movimento hippie, e aí essa banalização do sexo, sexualidade, até da mulher como objeto, infelizmente a pornografia também desvalorizando a mulher, mas as mulheres, além dessa área negativa, foram assumindo papéis na sociedade e muitas vezes ensinadas a resistir à força. A mulher pode sim conquistar os seus espaços, conseguir sim lidar bem na sociedade, com o trabalho, com a família, usando a inteligência. Uma vez que o homem tem dificuldade de lidar com emoções, até pela sua estrutura cerebral. Falando de neurociência, entre sexta e sétima semana de gestação em diante, quando o gene masculino se identifica no ventre da mãe, começa a testosterona a trazer ali essa definição. E há uma lesão, literalmente, uma lesão na estrutura cerebral. Então, os homens, eles não conseguem pensar como uma mulher, compreender as emoções como uma mulher. Então, a mulher muitas vezes enfrenta o homem e ele não pensa, ele age, ele acaba sendo agressivo. E por que sai muitas vezes na mídia e as discussões tomam as proporções que tomam? É porque o homem fisicamente é muito mais forte. A gente vê um programa que uma mulher batia na cara do homem, num programa de TV, que durante anos doutrinou o Brasil. A gente vê lá que não tem uma família completa, então o filho grita, chama a mamãe, e aí vem o outro moço lá magrelinho, e aí chega a mãe, dá um tapa na cara dele. Então a gente teve muitos programas incentivando o confronto. E isso é ruim, isso é problema. Mídia violenta também. A gente vê que os meninos são muito educados com mídia violenta, já há muito tempo. É filme de luta, é filme de terror, jogos de videogame violento. Então eles acabam se desenvolvendo uma cultura de violência e não conseguem resolver no diálogo. Agora, dentro da sua fala, eu me lembrei de uma expressão popular também, que as pessoas falam assim, mulher de malandro. Quer dizer, essa expressão, ela traduz um pouco de uma cultura que está meio arraigada na nossa sociedade, de que mulher de malandro mesmo, tem que apanhar. Como assim? Mulher de malandro? Nossa. Essa é uma outra questão que precisa ser trazida à tona, porque quando a gente traz esses temas, a gente reflete assim, o quanto isso, de uma forma quase subliminar, está associado à visão dessa cultura que se criou em relação a vítimas e ofensores. Você disse acerca da relação, né, do crescimento da mulher na sociedade, se há uma relação. Eu acredito que sim, porque
em 1916, com o advento do Código Civil naquela oportunidade, a gente percebemos o diploma legal contemplando inicialmente ali as garantias e os direitos fundamentais da mulher, que não tinha. Depois disso, vemos um marco interessante, que foi em 1932, com a mulher ganhando o direito contemplado no Código Eleitoral do direito ao voto. Em 1932. Em meados de 1960, aquele Estatuto da Mulher Casada veio também trazendo algumas garantias para as mulheres se igualar com o homem, e isso fecha na Constituição de 88, onde no artigo 5º a Constituição vem assegurar que homens e mulheres são iguais perante a lei, sem distinções de sexo, raça, religião, etc. Então, com o crescimento da mulher no que tange os seus direitos e garantias, os seus deveres, e nesse nivelar com o homem se sente ameaçado de perder o espaço para a mulher, que isso até mesmo nos tempos bíblicos, a gente percebe essa posição de que a mulher tinha que estar subordinada em tudo ao homem, né? E a mulher, ao ganhar esses direitos, o homem, ainda com aquele pensamento arcaico, ele acaba amedrontado de perder o seu espaço e parte para a violência. E aí o que acontece? No caso que você falou, mulher de malandro, né? Uma expressão até chula, né? Uma expressão ruim, mulher de malandro. Quando fala-se, eu entendo, mulher de malandro, tem que apanhar mesmo, é porque o homem, ele olha uma atitude errada da mulher, não dando a ela oportunidade de se redimir daquela situação. O homem pode errar e a mulher não pode errar, né? Então, nós precisamos de olhar essa ótica da igualdade realmente, e o que tem faltado mesmo para o crescimento da violência, tem faltado é o respeito que não se tem. É o diálogo também? O diálogo nessa relação respeitosa de saber olhar o outro como diferente, o outro como um ser pensante, e aí o homem, via de regra, acaba usando daquele elemento que ele tem. A mulher desenvolve o raciocínio e o homem vem mais pela força, né? Porque, por histórico, o homem sempre ocupou um papel na sociedade de ser braçal, de executar, de trazer o sustento, essa coisa. E a mulher, né, como dona de casa, aquela coisa. Isso está mudando, como o senhor trouxe, pastor Washington. Assim, esse conceito já mudou há muito tempo. O diálogo não é comum para os homens, né? O homem não gosta muito do diálogo. A mulher que sim, ela tem mais essa função, até pela estrutura cerebral diferente e a quantidade de palavras mais facilmente buscadas na sua memória, que funciona alternando aos dois lados do cérebro com muito mais facilidade. Então ela lembra muito mais coisas, acessa muito mais áreas do cérebro, consegue pensar mais, falar mais, dialogar mais. Os homens não gostam de diálogo, muito diálogo. Então, se ficar chamando para o diálogo, eles vão ficar também irritados, muitos deles. A não ser que, no caso, como foi dito, isso virá uma cultura, desde cedo, os pais dialogarem mais com os filhos. Uma mãe, uma mulher que passou pela situação de violência doméstica, se tornou mãe, ela pode passar pela resiliência, ou seja, aprender a suportar e a voltar a um estado que era antes da violência e ressignificar esse passado, mudar os significados que ela assimilou e agora tem um significado novo. Eu posso fazer dessa experiência um ensino para que os meus filhos não sejam violentos, para que as minhas filhas não se submetam a essa violência. Então, iniciar o diálogo com os filhos, mudando essa cultura nessa família especificamente. E é interessante que parece que é um efeito cascata mesmo, né? Quando criança a gente apanha, a gente fez alguma coisa errada, a gente entende que o apanhar é uma atitude recebida por aquele ato errado que os nossos pais ensinaram. E a criança cresce com aquela cultura, seja menino ou menina, né? É interessante falar também que os pais são vítimas de vítimas, né? Não é só colocar a culpa sobre os pais. Sim. Os pais também são vítimas de vítimas. Se os meus pais me agrediram, eu sou vítima de vítimas, porque eles também sofreram isso na infância. Então, é trazer também para a mulher e para o homem que hoje sofre o abuso, né, a agressão, essa empatia, se colocar também. E eu volto no perdão. Esse ressignificar, né? Mudar os significados. Verdade. Porque senão perpetua, como falamos em outro tema, em outro programa, sobre a questão de abuso. Então vai se perpetuando, vai sendo transferido. Então eu preciso, vamos dialogar, vamos entender o que aconteceu, mudar o significado, e a partir daqui, na minha geração não acontece mais com os meus filhos, com os meus netos, então mudou ali. Porque é uma questão, infelizmente, já muito antiga. A gente olha, o pastor falou muito bem sobre o tempo de Jesus. Quando Jesus veio, a cultura de poligamia, de divórcio,
divórcio e adultério era algo comum até mesmo na classe religiosa. E Jesus veio e colocou a mulher no lugar dela, não no lugar que era considerado na época de inferior ao homem, de maltratada, de um casamento com poligamia, ou seja, o homem tinha várias esposas, vários filhos, e aquilo havia disputas. Jesus veio, peraí, não foi assim, mas não foi permitido a Moisés da carta de divórcio, mas não era assim no princípio. Deus fez um homem, uma mulher, abençoou os dois, e a gente olha a diferença do homem e da mulher, são apenas nos papéis, como Pai, Filho e Espírito Santo. Qual dos três é o maior? Os três são um, mas com papéis diferentes, cada um veio cumprir os seus papéis. O Espírito Santo Consolador, convencer do pecado, Jesus veio morrer por nós, e o homem e a mulher. O homem tem os seus papéis, a mulher os seus papéis, já desde a criação. O pecado trouxe consequências, mas o homem não consegue fazer o que a mulher faz. O homem não pode gerar filhos. O homem não tem condições de fazer aquilo que foi atribuído à mulher. O homem não consegue ser mãe. Então, nós precisamos cumprir os papéis. O homem os seus papéis, inclusive de amar a esposa, de dar a vida por ela, assim como Jesus fez. Amou uma igreja cheia de defeito e veio morrer por nós. O homem tem que tratar a mulher com dignidade. Jesus colocou a mulher... O respeito às habilidades. E as diferenças também. Sem se sentir ameaçado. O homem, na época de Jesus, ele se sentia ameaçado se uma mulher pensasse em ter algum direito. Mas Jesus veio, dialogava com as mulheres, sentava com as mulheres, dava atenção para as mulheres. Deixa eu aproveitar a discussão. Para você que está em casa, a gente está falando sobre violência doméstica. Por que esse crime acontece tão em silêncio? E eu queria trazer à tona aqui uma lei que foi criada no dia 7 de agosto de 2006, né, a Lei Maria da Penha, e é importante que o telespectador saiba quem foi Maria da Penha, né? Maria da Penha Maia Fernandes era casada com Marco Antônio Viveiros, cometeu violência doméstica durante 23 anos do casamento dela, né? Em 1983, o marido por 2 vezes tentou assassiná-la, na primeira vez com arma de fogo, deixando-a paraplégica, e já na segunda por eletrocução e afogamento. E aí ela procurou os direitos dela, enfim, houve uma comoção, entidades, inclusive internacionais, cientes desse ocorrido, então acabaram pressionando na época o governo brasileiro, então criou a lei chamada de Maria da Penha, né? Uma mulher que apanhou durante 23 anos. Eu queria que a gente trouxesse aqui para essa discussão, quais são, na opinião de vocês, as consequências psíquicas para quem vive tanto tempo nessa condição de apanhar, de sofrer em silêncio, de aguentar calada, de ver o sofrimento dos filhos, que também são vítimas dessa violência, direta ou indiretamente. Como é que vocês veem essas consequências? São gravíssimas. Desequilíbrio neuroquímico, depressão, ansiedade, estresse traumático, pós-traumático, pânico. Tem esposas que quando está chegando a hora do marido chegar em casa, vai abrir a porta, ela começa com um quadro de pânico, sudorese, tremedeira, precisa de tratamento constante, não consegue romper com o tratamento medicamentoso, precisa de estar sempre voltando ao psiquiatra, a psicoterapia não resolve o problema e isso acaba gerando uma geração de pessoas doentes, porque essa mãe doente, é óbvio e já conhecido pela ciência, de que essa gestação de uma mãe adoecida nas suas emoções, na sua alma, o seu bebê vai ser doente também. Essa criança já nasce com propensão a estar com mais problemas de saúde, mais cólica, mais choro, mais inquietação, dificuldade com a aprendizagem. Essa mãe fragilizada, ela não vai conseguir dar amor e carinho, cuidado ao filho e o cérebro não se desenvolve. O cérebro de uma criança que não tem a devida atenção, o amor, a aceitação e a convivência para os desafios, e uma mãe violentada não consegue dar isso para a criança, ela tem um cérebro menor, ela tem muito mais dificuldades com o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento comportamental, com a aprendizagem, com as relações sociais. Então, os danos são gravíssimos, são severos. Alguém precisa observar essa mulher, uma mulher que está sempre cabisbaixo, uma mulher que está sempre com marcas, apresentando marcas e sempre dando desculpas que foi acidente. Alguém precisa fazer uma denúncia, nem que seja anônima, para que alguma medida seja tomada. Mas há muita insegurança porque não se discute o tema. As mulheres têm insegurança porque o que vai acontecer? Ok, eu vou denunciá-lo, vai ter uma medida de proteção para mim, ele vai ser afastado, não pode aproximar, mas será que esse homem vai respeitar? Infelizmente, muitos se aproximam, cometem o homicídio, depois o suicídio ou vão preso. Então, as mulheres não sentem segurança ainda, mesmo nós tendo leis a favor. Esse diploma de 7 de agosto de 2006, né, conhecido como Lei Maria da Penha, sim, é até uma lei que é muito criticada por muitos doutrinadores do direito penal, né? Porque se as mulheres, pela Constituição, já são iguais, né, aos homens, não deveria ter uma legislação específica que desse essa proteção para a mulher, porque na prática, o pastor falou muito bem, quando é aplicada a medida protetiva e há o afastamento do agressor do convívio da mulher, que é agredida, ou vice-versa, porque
A crítica é justamente essa. Se há uma lei específica que garante proteção para a mulher, então tinha que ter uma legislação também que desse proteção específica para o homem. Então a crítica dos doutrinadores é justamente essa, porque é um diploma que tem um pouco mais de 40 artigos, né? E que não trata tão somente da violência física, mas também trata da violência emocional, da violência patrimonial, da violência moral, psicológica, etc. Então, o que acontece? O medo da denúncia é porque o poder público não conseguiu ainda criar mecanismos mais efetivos para proteger a mulher. Em Belo Horizonte, alguns anos atrás, por exemplo, nós conversávamos aqui nos bastidores antes do programa, aconteceu de uma mulher que era cabeleireira. Sim. Ela por várias vezes denunciou o companheiro, registrou diversos boletins de ocorrência, de ameaça e outros mais. E como não houve o respeito, que o pastor colocou muito bem, ele foi, em um dado momento, no local de trabalho da companheira, da ex-companheira, e executou ela, né? Eu me recordo, na época, que foi uma arma de fogo até mesmo de calibre de uso exclusivo das Forças Armadas. Então, ou seja, aquela mulher que por várias vezes chamou o poder público para que a protegesse, o Estado não teve mecanismos suficientes para poder dar proteção para ela. Então, como isso é amplamente divulgado na mídia, outras mulheres pensam assim: eu vou denunciar o agressor, o meu namorado, o meu noivo, o meu marido, que eu moro junto com ele, ou sou casado, ou união estável, seja lá o que for, eu vou denunciar. A polícia vai ficar aqui na minha porta 24 horas me guardando? O poder público vai determinar alguma coisa mais efetiva para me proteger? Não. Então, acaba o silêncio predominando nessas relações de violência doméstica por causa do medo que a vítima tem. Eu acho que é duas sentimentos que estão envolvidos aí. O medo, principalmente, porque a mulher acaba tendo medo, e, por outro lado, a raiva. A raiva não da mulher, mas do agressor. Porque toda vez que vai acontecer algum ato desse tipo, ele vai ser possuído por uma raiva, por uma ira. Porque até que ponto que essa raiva pode levar um ser humano a agredir o outro? Até que ponto que essa pessoa também está tão desequilibrada para desferir contra uma mulher, ou contra uma criança, ou contra um idoso, um objeto, ou mesmo golpes tão brutais que pode chegar até a um óbito. Então, eu acho que precisa ser tratado o emocional, porque a sociedade ela precisa de leis, sim, precisa de uma efetivação daquilo que foi proposto com a Lei Maria da Penha. Mas o que foi feito nesse tempo todo para que isso realmente fosse validado? Efetivamente, eu penso que precisamos trabalhar a prevenção, porque uma pessoa que se torna doente, ou seja, alguém que consegue cometer a violência, ele tem na sua estrutura essa violência, ou seja, na sua formação, no seu desenvolvimento. Teve um pesquisador, um neurocientista, que pesquisava cérebro de psicopatas. Eu tinha essa publicação no meu site. Eu posso encaminhar depois, se algum telespectador precisar da pesquisa. E ele, por curiosidade, resolveu pesquisar também a sua estrutura cerebral. A lesão características de psicopata, ele viu que o cérebro dele era um cérebro também de psicopata, mas ele não tinha desenvolvido comportamentos característicos de psicopatia. Ele não tinha aquele transtorno de frieza, vingança, a falta de empatia. E aí, então, ele trouxe no seu artigo científico que a única explicação que ele encontrou para ele não ter desenvolvido o transtorno de comportamento era a estrutura de família que ele tinha. Ele narra assim: olha, eu tinha um pai, uma mãe e irmãos. Então eu tinha amor, disciplina e limites. Então os meus pais colocavam os limites, os meus irmãos observavam e obedeciam. Então eu fui me conduzindo dentro dessa estrutura, onde eu era aceito, amado. Então eu passei a replicar um comportamento, não que era natural para mim. E é interessante que tem como perceber na criança, né,
esses sintomas, que tem como colocar mais disciplina, mais isso amor, aí. para que ela não desenvolva. Albert Exato. Bandura, um pesquisador canadense, psicólogo, década de 70 para 80, ele fez um experimento quando ele lançou uma pesquisa sobre modelação, etapa de desenvolvimento do ser humano, que é a partir dos modelos que eles observam na infância e replicam. Ele pegou um boneco João Bobo e as crianças assistiram adultos dando soco, agredindo o boneco João Bobo. Depois colocou esse boneco João Bobo numa sala com várias crianças. 90% das crianças replicaram o comportamento, agrediram o boneco João Bobo. Então, precisamos trabalhar a prevenção, falar mesmo aqueles que sofrem violência. Imagina aí, uma família que esteja sofrendo a violência, a mulher, a esposa, a mãe. Então, ela pode dialogar com os filhos sobre este assunto para mudar isso na perspectiva dos filhos. Porque eu trabalhei com muitos casos de meninos que viam o pai violentando a mãe e criavam rejeição e diziam, eu não quero nunca ser igual a este homem. E muitos, infelizmente, desenvolveram transtorno de identidade e de comportamento pela rejeição com a figura masculina e se grudando na figura feminina por compaixão da mãe. Agora, Bom, a gente está indo para o intervalo, né? A conversa está quente, daqui a pouquinho você vai para falar, Fernanda, perdão. A gente está, então, encerrando esse primeiro bloco. Hoje a gente está tratando aqui no Em Verdade da violência doméstica. Por que um crime em silêncio? Esse crime que cresce de forma assustadora na nossa sociedade, vem sendo tratado de forma tão silenciosa. A gente quer a sua reflexão, a sua participação pelo emverdade@redbenção.com.br, sem o tio e sem o cedilha, ou pelo nosso WhatsApp, 99849-7693. Fique por aí, a gente volta no segundo bloco para tratar também dessa violência dentro da família, as consequências para os filhos e para outras pessoas que fazem parte desse grupo familiar. A gente volta já já. Já estamos de volta com o programa Em Verdade. Você pode e deve participar conosco. Hoje falamos sobre violência doméstica, um crime em silêncio. Por quê? Esse é o tema que está sendo tratado aqui no Em Verdade. Eu tenho participações pelo emverdade@redbenção.com.br e também pelo nosso WhatsApp, 99849-7693. Senhores, eu tenho a participação aqui de 3 internautas. Eu gostaria de compartilhá-las com vocês e que vocês, então, emitissem seus pareceres. É triste ver os números da violência doméstica contra a mulher. Ainda são altos no Brasil nos dias de hoje. Apesar de algumas conquistas na busca pela igualdade de gênero, algumas atitudes, além de atrapalharem essa busca, podem ser a causa de uma violência doméstica no futuro. Crianças serem ensinadas que balé é para menina e futebol para menino, chorar é coisa de mariquinha, entre outras, colocando sempre a mulher como sexo frágil. Acredito que a busca dessa igualdade tem que começar em todos os gêneros, desde as pequenas até as grandes ações, como evitar expressões que diminuam a mulher em relação ao homem, até denunciar casos de agressões físicas, psicológicas ou moral. Acredito também que a união e o apoio de mulheres a mulheres, movimentos feministas, ajudem e possam encorajar mulheres a quebrar o silêncio. Comentário da Ana Flávia sobre violência doméstica. Ana Flávia, muito obrigado pela sua participação. Mais 2 comentários aqui. Violência doméstica é mais comum do que imaginamos. Apesar de muitos serviços e leis de proteção, as situações continuam. O medo de ficar sozinha, o receio de novas agressões, essas e outras questões calam muitas mulheres. Infelizmente, comentário da Gisele Silva. Gisele, obrigado pela sua participação. E um terceiro comentário pelo emverdade@redbenção.com.br. Acredito que o silêncio vem de toda a estrutura imposta socialmente ou erroneamente a partir do momento em que se confunde submissão com escravidão. Comentário da Sofia. No bloco anterior a gente falou que fizemos uma análise, um panorama dessa violência no Brasil. E o pastor Washington, nos bastidores, chamava a atenção para que a gente tomasse um cuidado, para que esse não fosse um programa meio que repetidor dessa violência que trata, sobretudo, do lado feminista. É isso, pastor, mais ou menos, que precisa ser, inclusive, discutido. Porque a gente fala da violência doméstica, mas tem muitos homens que também sofrem violência. Sim. Infelizmente, eu fui em muitas casas, eu visitei mais de 3.000 famílias em 25 estados do Brasil durante 3 anos e meio e eu vi muitos homens que são humilhados, que sofrem, ou infelizmente homens que foram fragilizados também no seu desenvolvimento desde a infância, que submetem à violência também por parte da sua companheira. As crianças são as mais vulneráveis nessa situação, porque são pessoas em desenvolvimento
desenvolvimento, numa condição especial por ser pessoa em desenvolvimento, frágil, não tem força física e nem voz, protagonismo, não consegue expor ali a sua tristeza ou mesmo se defender. Uma mulher consegue ainda buscar ajuda, orientação. Então nós precisamos também olhar o todo da violência doméstica. Tende-se a falar, é claro, da parte mais frágil é a mulher, mas a criança tem sofrido muito. Só o fato de ter a violência física de uma mãe e de um pai, as crianças estão sofrendo uma violência emocional, psicológica, vendo aquela situação e tendo a probabilidade de repetir ou sofrer danos no seu desenvolvimento. Então é mais extenso. E a gente tem, no finalzinho, eu quero trazer um texto bíblico também, que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os papéis. Quando nós ensinamos as crianças, Provérbios 22:6 diz que quando a criança é ensinada no caminho, ou seja, quando os papéis são cumpridos, quando ela cresce, ela não erra esse caminho. Vamos ver um pouquinho sobre esses papéis no último bloco, papel da mulher, papel do homem, marido e esposa, porque eu acho que quando estamos cumprindo todos nós os nossos papéis, respeitando um ao outro, não temos esse cenário de violência como é hoje. Menino negligenciado, os meninos ficam muito soltos culturalmente, vai brincar na rua, pode ficar lá, e as meninas ficam muito presas. E as meninas acabam desenvolvendo ali as brigas, disputas, e acho que tudo tem que resolver na violência. Precisa de uma mãe presente ensinando a relação com outras meninas, respeitar a irmã, respeitar as primas. Então, crescer saudável vai gerar um adulto saudável. E não por um acaso, vocês quatro estão aqui no programa, né? Em verdade, exatamente foram convidados de forma muito estratégica mesmo, porque lidam com realidades. O senhor, no serviço público, conhece de perto essa realidade, a senhora, com relação à criança, a senhora tem uma vivência nessa área, e a Fernanda também tem no aconselhamento de mulheres. Como é que vocês veem essa situação, essa condição que o pastor trouxe aí? E esses comentários aqui fazem sentido quando a gente está discutindo esse tema? Faz sentido, e muito sentido. Nós não podemos negar que nós já evoluímos muito. Há um crescimento? Talvez. Por que eu digo talvez? Porque até mesmo em razão da Lei Maria da Penha, que como nós falamos é uma lei de 2006, de 2006 para cá teve uma evolução. Em que sentido? Por exemplo, permite essa lei que o agressor seja preso em flagrante ou tenha a sua prisão preventiva decretada sem a possibilidade da substituição da pena. Porque em outros tipos penais é possível que haja a substituição de pena, por exemplo, de privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou então algumas outras penas alternativas diversa da prisão. Essa lei não permite isso. Então isso eu vejo como um avanço, porque muitos agressores que, por sua vez, antes de 2006, ao praticar a violência doméstica, ele era levado à delegacia, às vezes, né, na presença da autoridade policial, e por causa do próprio processo penal permitir que houvesse substituição de pena, dava até impressão de impunidade, vamos dizer assim. Então, eu vejo alguns avanços. Agora, nós precisamos de pensar, igual a telespectadora que participou aí, falou muito bem, nós precisamos de lutar com todas as nossas forças para que haja, de fato, respeito e realmente vivermos na prática essa igualdade. Por exemplo, até a questão do salário, por exemplo. O salário de um homem hoje é comprovado que ele é maior do que o salário que a mulher observa na sociedade. Então, a outra telespectadora falou muito bem que subordinação não é escravidão. Então, a gente tem que procurar realmente a igualdade. É interessante também, né, reforçar o que vocês já disseram anteriormente, que essa violência não é cometida somente contra mulheres, mas existem homens também na nossa sociedade que sofrem de abuso físico, emocional, né, moral, de mulheres que eles convivem, que moram com elas. Eu penso que grande parte dessa violência acontece por causa da baixa autoestima, que não é amor próprio. A autoestima é autoapreciação, porque eu posso me amar e não me apreciar. Mas se eu me amo e me aprecio, minha autoestima está elevada. Então, vem a crença de não merecimento. Eu não mereço ter um parceiro bom. Aí eu vou atrair um homem que vai reproduzir esse sentimento de baixa autoestima em mim. Então, no meu aconselhamento e na minha consultoria, né, nos meus atendimentos com as mulheres, eu vejo muitas mulheres com baixa autoestima. E os seus parceiros também com baixa autoestima. Acho que isso é algo que hoje tem agravado muito na sociedade. As pessoas não se apreciam.
não se amam também, né? Então, esse parceiro sempre vai fazer com que essa mulher ou este homem reproduza esse sentimento de falta de apreciação, de baixa autoestima. Então, é preciso também ressignificar essa crença de não merecimento, onde essa pessoa ela vai se tornar e se sentir merecedora de ter um homem bom, de ter uma mulher boa, de conviver bem, trazer harmonia. Porque a violência, ela tira o sentido da vida. E o amor traz todo o sentido para a vida. Deixa eu cooperar com vocês aqui com a discussão, doutora Miriam. A senhora vai entrar com uma questão que eu acho que o pastor Washington levantou bem, e aí eu vou cooperar com a questão, né, jurídica, né? 9 anos depois, em março de 2015, foi sancionada a Lei 13.104, né, que é a lei do feminicídio, classificando como crime hediondo e com agravantes quando acontecem situações específicas de vulnerabilidade, gravidez, menor de idade, na presença de filhos. As condições dessa lei, embora controversa, alvo de merecidas críticas por parte também de diversos operadores da lei e dos movimentos sociais, principalmente o de mulheres, que deveria ser ponto de partida para a caracterização da letalidade intencional violenta por condição de sexo que se discute nesses questionamentos. Ou seja, Lei Maria da Penha em 2006, 9 anos depois da Lei do Feminicídio, que trata muito dessa questão que a gente está falando aqui, de medidas protetivas, casas de amparo, hospitais específicos, as próprias delegacias de mulheres. Mas tem um outro personagem dessa história que eu acho que é muito, muito importante, que são as crianças, né, os enteados, né, que sofrem dessa violência. Como pais lidam com isso? A senhora conhece bem essa realidade, né, doutora? Como tratar dessa questão nesse âmbito de crianças, adolescentes que são vítimas e que convivem com essa violência doméstica? Eu falo até que o pastor Washington e eu temos essa relação, né? Porque a gente trabalha lá na Infância Protegida, a gente trabalha muito com a criança no todo, porque a criança, dentro desse contexto aí, é muito interessante a gente poder falar que a agressão, ela não é você bater e espancar. Porque, às vezes, os pais, eles têm uma visão totalmente errônea, no sentido de não, eu não bato no meu filho, eu não agrido o meu filho. Não é o bater, mas a negligência é um tipo de agressão. A omissão é? A omissão é um tipo de agressão. A falta de um diálogo, de ver a necessidade da criança é uma agressão. E a criança, ela acaba sendo a parte mais vulnerável. Por quê? Porque, igual já foi dito pelo pastor Washington, ela não tem voz. Ela não sabe se expressar. Eu costumo dizer que a criança, ela trabalha muito por imitação. E, às vezes, nós vemos crianças fazendo algo tão, assim, às vezes até permissivo, e julgamos o ato, mas não julgamos a capacidade de raciocínio daquele ato. Por quê? A criança, muitas vezes, ela está fazendo aquilo por imitação. Muitas vezes ela está agindo de uma forma que ela está vendo dentro do próprio lar. Então, a criança hoje, eu acho que é a parte mais vulnerável diante de toda essa violência que está aí no mundo. Por quê? Porque a criança, ela não tem voz, enquanto a mulher pode falar, o homem pode falar. A gente está vendo de leis que falam, que protegem a mulher, que protegem o homem. Mas cadê a lei que vai proteger uma criança? Tem várias. O Estatuto, né, da Criança e do Adolescente é um deles? Seria. Mas até que ponto realmente protege essa criança? Nós temos assistido situações que são tantas lá na infância que a gente, às vezes, chega a se emocionar com tamanha arbitrariedade com que é agido em prol dessas crianças ou de várias crianças. Porque ali chega mesmo, para nós, situações que são atípicas, situações que realmente a gente fala assim, isso ainda está acontecendo no nosso país. E sem deixar de citar, que nós vivemos num mundo network.
onde as pessoas, elas copiam muito, mas em tal país a criança não é respeitada, em tal país a mulher não tem nenhum privilégio, mas nós temos que olhar o que está acontecendo debaixo dos nossos olhos, o que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. E o que nós podemos fazer? Aliás, essa pergunta da senhora é pauta para que o nosso terceiro bloco a gente traga, porque discutir o assunto é muito legal, mas a gente também precisa discutir quais são as ferramentas existentes oferecidas pelos nossos governos, pelas nossas autoridades, pela sociedade e quais são as iniciativas e as ferramentas que a igreja, como o corpo de Cristo, pode oferecer para mudar esse cenário. O Em Verdade vai para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique por aí. De volta com o programa Em Verdade, hoje tratando de um tema polêmico, violência doméstica, um crime em silêncio? Por quê? Nesse último bloco, o que eu quero trazer para os participantes é que a gente faça, então, uma avaliação, uma análise das ferramentas existentes hoje, dos mecanismos existentes, para que a gente possa tratar dessa mulher, desse homem, dessa criança, que são vítimas dessa violência, seja ele que instância for, seja física, seja emocional, seja até mesmo sexual, que a gente até nos bastidores citou dessa violência também. Como é que vocês veem esses mecanismos? As casas existentes em âmbito federal, as políticas federais, estaduais e municipais, de fato contemplam essa mulher para que ela se veja livre, seja no aspecto emocional, físico, social, dessa violência doméstica, ou não, ainda deixam muito a desejar? Olha, o poder público hoje, nós sabemos que não tem estrutura. Por exemplo, em Minas Gerais, 853 municípios, existem municípios que nem delegado de polícia não tem. Nós temos a delegacia de proteção à mulher em Belo Horizonte, que funciona 24 horas. Em outras comarcas, em outros municípios, não há o atendimento especializado em alguns municípios. Aqui em Belo Horizonte, quando uma vítima chega na delegacia de segunda a sexta, entre 8 e 17 horas, a própria delegacia encaminha a mulher para, para uma triagem, tá? Numa entidade chamada Bem-vinda. Bem-vinda. É a Casa Bem-vinda? A Casa Bem-vinda, que é um programa da Prefeitura, né, do Poder Municipal. E, a partir da triagem que é feita lá no Bem-vinda, há alguns casos que essas mulheres vítimas de violência, eu falo mulher, o homem também pode ser, mas geralmente é mulher, ela é levada para um lugar cujo endereço, né, o destinatário não é desconhecido. E há um programa também que chama Dialogar, que aí já é para tratar o agressor, né? Porque em alguns casos onde não há o flagrante e nem é decretada a prisão preventiva, o agressor ele é recebido nesse programa chamado Dialogar e aí com medidas já judiciais impostas a ele ali, né, nesse programa Dialogar. Mas o que me entristece, se eu posso assim dizer, é o fato de que mulheres vítimas de violência em outros municípios não têm essa garantia, né, essa proteção, esse lar, esse atendimento, essa triagem. Nós temos lá no Infância Protegida o acolhimento à criança. Então, a família, enquanto a mãe é atendida, essa criança que passou pela violência, maus tratos, violência psicológica e emocional, ou assistiu à violência entre os pais, nós temos o atendimento especializado, temos psicopedagogos, psicólogos, que vai fazer o acolhimento, o atendimento da criança e o acompanhamento dela também. Eu queria ouvir os outros colegas, depois eu quero citar um texto para a gente tentar fechar aqui com uma sugestão para poder resolver esse problema na raiz. A senhora acha que por exemplo, a Lei Maria da Penha, muitas vezes o agressor é colocado numa condição de que ele não pode romper determinada distância em relação à vítima e muitas vezes ele não liga e vai lá e comete novamente a agressão. A senhora acha que as leis hoje funcionam, são efetivas e os programas existentes prestam um papel de ajudar a mulher ou o homem a sair dessa situação? Eu acho que as leis ainda não funcionam na íntegra e deveria funcionar, principalmente diante do crescente número dessas agressões. Outra coisa, eu acho que os programas ainda são ineficientes, são poucos. O pastor falou muito interessante que a gente pode olhar Belo Horizonte como sendo a capital.
e ver que os programas ainda não contemplam todos. E a demanda, até mesmo para nós lá na infância, ela é grande porque a gente atende a grande BH. Então, vem pessoas de Vespasiano, de Sete Lagoas, para ser tratada, tratada não, para ser orientada, para ser acompanhada pela infância. Então, a gente vê que essas pessoas têm acesso, porque são lugares que é mais fácil chegar, o tempo de distância também é menor, mas ainda precisa de haver situações políticas públicas maiores e efetivas em prol disso, não só da mulher, do homem, mas da criança, do idoso, que nós deixamos de falar também, que é vítima também. Agressão à pessoa idosa, que é uma das minhas áreas de atuação, que isso tem acontecido muito. E, inclusive, queria até citar um fato. No sábado, eu socorri uma pessoa e levei a uma UPA, e, infelizmente, eu vi um fato muito triste, porque lá havia uma adolescente que o marido estava com uma medida protetiva e ele transpôs essa medida, agrediu ela estava lá em estado grave e a criança de 4 anos tinha sido, não estava com ela ou não apareceu lá nesse cenário, e foi chamado, foi feita uma ocorrência, mas parece que essa adolescente veio a óbito. Então, foi algo que me entristeceu muito ver aquele cenário ali. Deixa eu trazer da tristeza para a alegria, porque a palavra de Deus deve ser citada aqui como uma ferramenta poderosa para mudar ou para contribuir de forma positiva na mudança desse cenário. É isso, pastores? É isso, Fernanda? Queria que você falasse um pouquinho disso. A Bíblia fala: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. É uma condição de tratamento que está muito além da realidade que se vê hoje, mas que é possível. E o amor, ele é incondicional, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja, Cristo ama a noiva apesar de todas as falhas, né, de todos os defeitos. E quando um homem ele consegue amar uma esposa, apesar de qualquer defeito, seja no comportamento, seja na reação, seja emocional, até mesmo psicológico, existe harmonia, traz sentido no relacionamento. É o que eu falei anteriormente, a violência, ela tira todo o sentido da vida. E o amor, ele traz todo o sentido para a vida, porque o amor, ele liberta, o amor, ele quando a pessoa ama, ela até produz no outro, né, a ocitocina, que é o hormônio do prazer, que é o hormônio da alegria, da paz. Quando a pessoa ela recebe o amor, existe até uma ferramenta muito interessante, quando eu abraço coração com coração. 40 segundos, eu vou liberar a ocitocina na vida da pessoa e na minha vida. E isso diminui, né? Aliás, isso dissolve o medo, dissolve, né, os traumas da pessoa. Então, como que é importante a gente estar com essas ferramentas simples, né, e que tá em nossas mãos. É possível você abraçar uma pessoa e liberar, né, produzir esses hormônios, esse recurso natural interno. Formou, pois, Deus o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou um ser vivente, uma alma vivente. E Deus viu que não era bom o homem ficar só depois de ter feito tudo. Fez para ele uma auxiliadora, idônea, à mesma altura, que anda do lado. E assim, juntos, cumprindo cada um o seu papel, tinham filhos e filhas e encheriam a terra e viveriam em paz, se não fosse o pecado. Quero ler aqui Tito capítulo 2, versículo 1 em diante. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sejam sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, idosa aqui no texto é aquela que já é casada e tem filho, não necessariamente cabelinho branco. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Até o versículo 5. Falar hoje dos papéis parece que é diminuir as pessoas. Falar para o homem que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, cuidar dela, dar a vida
por ela, imagine Jesus pegando qualquer um de nós, você que está assistindo em casa, imagine Jesus vindo, dando soco na sua boca, batendo em você, te machucando. Ele não faria isso. Ele não veio te condenar, te julgar, te humilhar, te violentar. Ele veio te salvar, ele veio te amar e cuidar de você. É assim que você, homem, deve tratar a sua esposa como parte sensível que Deus fez para você amar, cuidar e dar vida por ela. E assim, cada um cumprindo seus papéis, os filhos vendo, os pais vivendo os princípios de Deus, é óbvio que eles crescerão saudáveis e a violência vai cessar. Sem dúvida nenhuma. Senhores, a gente está chegando ao final desse programa, a gente gostaria de discutir mais, naturalmente para você que está em casa, a gente gostaria de trazer esse assunto, estender a discussão, mas o nosso tempo é limitado, é apenas um recorte, a gente espera ter de alguma forma contribuído para a discussão do assunto, para levantar o assunto, para que de fato, na sua casa, na sua família, no seu círculo de amizade, essa discussão possa ser trazida à tona, para que a gente busque juntos, como sociedade, alternativas além daquelas que já existem. Mais uma vez, doutora Meire, muito obrigado. Seu programa aqui na Rede Bênção, faz a propaganda. Todas as sextas-feiras, às 10h30, Minutos com Deus. Espero vocês. Fernanda Amaral, Master Coach, sua coach. Isso, muito obrigada pelo convite. Obrigado, foi muito bom, né, partilhar desse momento com todos vocês. E programa Sua Coach aqui na casa, Rede Bênção, todo sábado, às 10h30 da manhã. E se você também quiser um aconselhamento, eu trabalho com mulheres através do Ministério Mulher 3D, na Igreja Batista da Lagoinha, no Espaço Elas. Sem dúvida nenhuma. Pastor Cleito, obrigado pela sua presença. Em breve estará com o programa na casa. Eu que agradeço e dizer para todos os seus telespectadores, Jacques, que se houver de ambas as partes a violência doméstica, não deixe de contar com a polícia. Denuncie. E você que sabe de alguém que é agredida ou agredido, se você quiser também, faça a denúncia via 181. A sua identidade será mantida em sigilo e você vai contribuir para que de fato haja a justiça. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pastor Austin, obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço, brilhante participação de todos, sua participação aí também do outro lado da tela é muito importante para a gente. E nós, do Infância Protegida, estamos à sua disposição para orientar, para acompanhar crianças e adolescentes e orientar você mãe, você pai também. infânciaprotegida.com.br ou 3421-5018, de segunda a sexta-feira, estamos à sua disposição. Legal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês. E a você de casa, o nosso muito obrigado. A gente discutiu esse tema aqui, com certeza. Como eu disse, a sua participação é fundamental. Não se omita. Denuncie pelo 181, denuncie, faça a sua parte. Afinal de contas, o que deve prevalecer na vida é o amor, é o respeito ao próximo, é o respeito, seja ele quem for. E, sobretudo, a gente prima por isso, porque a palavra de Deus tem isso como atitude de excelência. Honrar pai e mãe, honrar o esposo, honrar a esposa, enfim. E assim a gente vai construir uma sociedade muito melhor, bem longe dessa violência doméstica, que a gente quer bem distante da nossa vida e da nossa sociedade. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo Em Verdade. Tchau.